Olá, eu sou Ana Sanz, esse aqui é o Diário de uma Maga. Hoje eu tô falando de uma magia maravilhosa, que é a comunicação entre os animais e os seres humanos. Nessa série eu tô lendo esse livrinho aqui, Linguagem Animal. Se você ainda não assistiu os dois primeiros, vídeos, eu vou deixar aqui em cima no card ou aqui na descrição para você acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1. A natureza da comunicação com os animais. A palavra animal vem do latim anima, que significa princípio vital, alento, ar, alma, ser vivo. Animais humanos e não humanos têm em comum o fato de serem a combinação de corpo e espírito, formas biológicas animadas por seres ou essências espirituais. Muitas pessoas têm dificuldade para aceitar o aspecto espiritual dos animais, pois carregam a ideia de que os animais são objetos ou criaturas menos que humanas, ou mesmo robôs com instintos cegos, sem pensamentos, sem sentimentos nem capacidade de escolha. Talvez elas pensem assim para justificar ou desculpar sua forma cruel ou insensível de tratar os outros animais. Para muitos seres humanos, esse assunto é obscurecido pela ideia de que eles têm de si mesmos, de meros corpos ou produtos genéticos, sem consciência de que sua essência espiritual básica. Isso pode fomentar o desrespeito e as ações desumanas para com outras pessoas também. Torna-se difícil, até impossível, que pessoas com esse ponto de vista reconheçam a natureza espiritual de outras formas de vida. A prova de que as criaturas humanas e não humanas possuem uma natureza espiritual é dada pelo fato de que quando você as trata adequadamente, com respeito e solicitude, você pode melhorar as condições do ser inteiro. No meu trabalho, um elemento-chave é reconhecer o animal individual como um ser espiritual que habita ou anima uma forma específica. Usando essa perspectiva na comunicação e na terapia, resolvem-se distúrbios e problemas de comportamento, curam-se mais depressa doenças e ferimentos e o indivíduo torna-se mais vivo, desperto e feliz. Isso não seria possível se adotássemos uma postura totalmente comportamental, considerando o animal um complexo de condutas automáticas ou instintivas, com pouca ou nenhuma inteligência. Ao lidar com todos os aspectos do ser do animal, físico, emocionais, mentais e espirituais, alcançamos uma compreensão e uma solicitude mais plenas entre todas as criaturas. Na qualidade de especialista em comunicação com animais, dedico minha atenção ao assunto dos seres vivos, especialmente àqueles que possuem 4 patas e pelo, ou 2 pernas e penas, ou outras características físicas diferentes das características do Homo sapiens. Milhares de consultas particulares com animais e seus companheiros humanos, pessoalmente e à distância, ajudaram a lidar com distúrbios e problemas de comportamento, auxiliaram na recuperação de doenças e de ferimentos, com a assistência necessária de um médico veterinário. Coloca aqui entre aspas. Melhoraram a comunicação com os animais e o entendimento que se tem deles, e estabeleceram parâmetros para aconselhamento nutricional e equilíbrio da energia corporal. As palestras e workshops se concentram em ajudar as pessoas a reconquistar a habilidade de comunicar-se com os animais. A habilidade inata para a comunicação. As pessoas costumam me perguntar quando comecei a me comunicar com os animais e como obtive ou soube que tinha a habilidade de entender o que os animais pensavam ou sentiam. Quando criança, eu amava os animais, como a maioria das crianças. Eu adorava tocá-los, observá-los e ficar perto deles. Eu conseguia sentir o que eles sentiam e entender suas necessidades de forma bem intuitiva. Eu conseguia estar com eles. Mais tarde, eu falava com eles em voz alta ou pelo pensamento e tomava contato com as respostas deles mentalmente. Era muito natural.
Eu sabia que eles me amavam como eu os amava, que podia falar comigo e pensar por eles mesmos. Todos os seres possuem a habilidade inata de se comunicar entre si e de entender uns aos outros. Todas ou quase todas as crianças podem experimentar a comunicação mental ou telepática com outros seres de qualquer espécie. É a principal forma pela qual elas se comunicam, junto com o gesto físico antes de aprender a falar. No entanto, quando as crianças aprendem a falar, tendem a inibir sua habilidade de se comunicar diretamente pelo pensamento, já que os adultos legitimam e incentivam mais a habilidade de falar, dedicando-lhe mais atenção. Assim, a habilidade telepática começa a fenecer, como qualquer função quando não usada. Além disso, os pais e outros adultos desmerecem a criança quando ela fala coisas como: "O cachorro me disse que está com dor de barriga". Isso é considerado imaginação, ou castigado como mentira ou exagero. Obviamente, a maioria das crianças logo aprende que a habilidade de ouvir e receber pensamentos dos animais não é desejável e, na verdade, não existe. Cedo, elas reprimem essa habilidade ou ela desaparece, pois não se pode manter uma habilidade que se acredita ser inexistente ou impossível. Então, as crianças deixam de considerar seus companheiros animais como seres pensantes e sensíveis. Para agravar as coisas, em geral, não se ensina às crianças que elas devem tratar os animais com delicadeza e perceber suas necessidades básicas. Quando as crianças maltratam os animais, afastam-se ainda mais do desejo de conhecer ou entender sua conexão espiritual com eles. Mesmo quando são muito novas, as crianças podem começar a zombar de alguém que mencione uma experiência mental ou espiritual além daquilo que é rigidamente aceito como normal. Elas imitam as crenças e acreditam que os comportamentos que aprendem com os alunos são os aceitáveis. Mais tarde na vida, alguns indivíduos afortunados se abrirão para o fato de que as qualidades mentais e espirituais ou dimensões além do comum realmente existem. Eles podem voltar a experimentar essas qualidades seguindo métodos bem-sucedidos, praticados por pessoas através dos séculos, para reconhecer e readquirir as habilidades comunicativas inatas. Minha experiência pessoal. Minha experiência não, gente, eu tô lendo o livro, tá? Eu jamais perdi a habilidade de me comunicar com os animais. Quando os adultos ou outras crianças começaram a desmerecer minhas experiências de receber telepaticamente mensagem dos animais, decidi que era melhor guardar essas coisas para mim mesma. Algumas das expressões favoritas de minha mãe sobre mim eram de que eu tinha uma imaginação ativa e que eu era teimosa como uma mula. Talvez essas duas qualidades tenham me ajudado a conservar a capacidade de comunicação telepática. Eu não queria perder a confiança, o calor e a compreensão que mantinha com os meus amigos animais, nem trair nossa percepção mútua de inteligência, da inteligência que eles têm e da comunicação que compartilhamos. Isso era precioso demais para que eu deixasse ser estragado pela falta de percepção dos outros. Então, continuei a me enroscar com Fritz, meu gato, e saber que entendíamos um ao outro, ou a desfrutar a companhia de Wink, meu papagaio, empoleirado nos meus óculos, bicando delicadamente minhas sobrancelhas enquanto eu fazia a lição de casa. Eu passava horas no parque conversando em silêncio com os pássaros e borboletas, convidando-os a pousar na minha mão. Eu lhes dizia que não iria machucá-los e ficava entusiasmada quando respondiam, aproximando-se de mim. Quando cresci e saí de casa, durante anos não tive companheiros animais, pois me mudava constantemente ou estava na faculdade. Assim não prestei muita atenção à minha habilidade de me comunicar com os animais e ela ficou escondida sob a superfície. Como acontece com o conhecimento de uma língua estrangeira até que você encontre uma pessoa que fale aquela língua. Eu estudei ciências sociais, na esperança de aprender mais sobre como entender e ajudar a melhorar as condições dos seres humanos, o que sempre foi um objetivo fundamental meu.
Em 1971, eu estava novamente em condições de ter companheiros animais. Eu também havia adquirido muito conhecimento e metodologia prática para ajudar a mente e o espírito humano, especializando-me e trabalhando como psicóloga. A habilidade de me comunicar com animais assumiu uma nova dimensão. Além de ser capaz de falar com os animais e de ouvi-los, eu adquirira ferramentas para ajudá-los. Descobri que as mesmas técnicas para ajudar as pessoas a libertar-se de traumas passados, aliviar distúrbios emocionais e lidar com problemas e bloqueios mentais também ajudavam os animais. Meu primeiro cliente animal foi o Pickles, uma gatinha preta e branca, deixada comigo quando meu seu companheiro humano não pôde mais cuidar dela. Era definitivamente uma gata assustada. Ela costumava correr e se esconder das pessoas e tinha medo dos gatos da vizinhança. Algumas semanas depois de chegar, ela entrou em casa com uma mordida nas costas resultado do ataque de outro gato. Tadinho. Eu limpei a ferida e coloquei uma pomada, esperando que se curassem sem problemas. Pickles, no entanto, tinha outra ideia. Logo que se formava uma crosta na ferida, ela coçava e abria novamente. Ataduras e calmantes de nada adiantaram, pois ela estava determinada a alcançar a ferida. A região ensanguentada já não era mais do tamanho original da mordida, de 1 centímetro de largura, mas de 4 a 6 centímetros, e o pelo ao redor da região estava caindo. Ela tinha um aspecto horrível e minhas companheiras de quarto estavam começando a reclamar que se eu não fizesse alguma coisa, para que eu fizesse alguma coisa com aquela gata. Então coloquei-a sentada na cadeira, sentei-me em outra diante dela e decidi praticar terapia com a gata, como faria com um ser humano que tem problemas. E eu lhe fiz perguntas específicas sobre o trauma físico e seus sentimentos, e ela me respondeu telepaticamente. Ela me confiou muitas imagens mentais de outros gatos assustando-a e atacando-a. Ao encarar esses incidentes amedrontadores, ela liberou muita carga emocional e se sentiu bem melhor. Continuando com a nossa sessão de terapia, ela descobriu que manter a ferida ali e torná-la pior era na verdade uma solução ao seu problema do medo das pessoas e de outros animais. Imaginara que tornando seu corpo feio, as pessoas e os gatos ficariam afastados dela. Isso estava funcionando, embora tornasse sua vida triste no processo. Quando ela descobriu essa decisão subconsciente e a trouxe à consciência plena, acalmou-se visivelmente e ronronava feliz. Os resultados marcantes dessa sessão foram que no dia seguinte a ferida cicatrizou. E em cerca de 1 semana o pelo a cobriu de modo que não dava mais para ver que um dia houvera uma ferida ali. O mais surpreendente foi que Pickles passou a ser um outro indivíduo. Ela não fugia mais quando alguém entrava no quarto, mas enroscava-se no seu colo e ronronava. Os gatos da vizinhança não a escolhiam mais para atacar. Ela deixou de atrair isso. Aprendi que os animais não só pensam, sentem, entendem e se comunicam, como também que os princípios e métodos usados para aliviar bloqueios mentais humanos e para aumentar a harmonia na vida podiam trazer melhoras incríveis para outras espécies também. Eu não pendurei imediatamente uma placa de especialista em comunicação com animais. Meu trabalho como terapeuta de humanos e minha expansão espiritual continuaram. Em 1976, dediquei-me a uma área de interesse que fazia tempo havia abandonado, o campo da dança, e passei a ter como atividade principal fazer apresentações e ensinar a dança. No entanto, depois de praticar terapias bem-sucedidas em animais de amigos, a notícia dessa habilidade se espalhou e meu trabalho com animais se tornou mais do que atividade secundária. Em 1977, tornei-me oficialmente uma especialista profissional em comunicação animal, cobrando pelos meus serviços. A dança ainda foi meu foco principal até 1979, quando viajei e treinei outros instrutores nas minhas técnicas de movimento e depois escrevi vários livros sobre dança e movimento corporal.
Como a minha ênfase se transferia cada vez mais para o trabalho com animais e os resultados do meu trabalho se tornavam conhecidos, fui entrevistada por centenas de estações de rádio de abrangência nacional, apareci em programas de TV e nos jornais e escrevi artigos para diversas publicações. Desde então, tenho praticado terapia com milhares de animais e seus companheiros humanos e feito muitas palestras e workshops sobre comunicação com animais. Como os animais se comunicam? A psicologia popular promove algumas ideias comuns, mas sem profundidade sobre a comunicação e inteligência animal. Como a maioria dos animais possui cérebros estruturados de forma menos complexa do que os dos seres humanos, eles têm menos inteligência e nenhuma emoção real ou poder de raciocínio, e se comunicam apenas de forma rudimentar, como grunhidos, latidos, assovios e outros tipos corporais, outros sinais corporais. Essas ideias estão mudando, pois os cientistas continuam descobrindo o complexo significado presente nos sons e nos gestos das criaturas, desde abelhas a pássaros e macacos. Muitos estão começando a observar com menos preconceito centrado no ser humano as reações comportamentais intrincadas e evidentemente inteligentes dos animais. Sem dúvida, há muito mais a aprender com os animais pela comunicação telepática direta, a língua universal. Isso virá com o crescimento das habilidades de observação e percepção. A inteligência, segundo o dicionário de língua portuguesa, é a habilidade em tirar partido das circunstâncias. Usando essa definição, tenho certeza de que você pode pensar em muitos exemplos de inteligência animal, como casos de gatos ou cachorros que viajaram milhares de quilômetros para encontrar as pessoas que os abandonaram ao mudarem de residência, ou a eficiência com que ratos, racuns, coiotes e outros animais selvagens sobrevivem no ambiente humano, depois que as pessoas se apossam do seu habitat. Não faz sentido medir a inteligência do animal pelo padrão convencional da proximidade entre os comportamentos animal e humano. Os animais têm diferentes composições genéticas e capacidades físicas. Suas reações variam de acordo com seu tipo corporal, ambiente e experiência. Duas das principais diferenças físicas que capacitam os seres humanos a realizar muitas tarefas e a expressar sua inteligência de forma que outros membros do reino animal não conseguem são as mãos extremamente flexíveis e altamente desenvolvidas e sistemas nervosos que permitem ampla habilidade de manipulação. O fato de que os animais não escrevem cartas nem toquem guitarra não significa que eles não sejam inteligentes. Será que os seres humanos são considerados menos inteligentes porque não voam como os pássaros nem correm com a mesma velocidade das panteras? Trata-se de resultado de diferenças corporais, não de capacidade mental. O mesmo ser espiritual que habita um corpo humano e o usa para planejar e construir casas, criaria um ninho de folhas e gravetos se habitasse um corpo de pássaro. Ela ou ele ainda seria o mesmo ser inteligente, mas usaria um corpo diferente e agiria de acordo com as suas capacidades físicas. Se por um lado, o corpo humano pode proporcionar maneiras mais complicadas ou variadas de expressar a inteligência, por outro, a complexidade e a diversidade de expressão de outras criaturas também são surpreendentes. As diferenças entre espécies estão definitivamente presentes. Isso não implica necessariamente superioridade ou inferioridade. Todos nós somos diferentes, o que torna a vida tão interessante. Os seres desenvolvem e usam seus corpos de acordo com suas capacidades genéticas e com as situações que enfrentam. Alguns o fazem com maior sucesso ou inteligência que outros. Em sua maioria, os animais domésticos dominaram tão bem a arte de viver com seres humanos que se ajustam à atividade humana, a influencia
e, em alguns casos, a controlam. Os indivíduos animais, diferentes entre si em níveis de inteligência, sensibilidade e habilidade de se comunicar bem, assim como os indivíduos humanos. De novo. Os indivíduos animais diferem entre si em níveis de inteligência, sensibilidade e habilidade de se comunicar bem, assim como os indivíduos humanos. Alguns são mais conscientes e mais interessados do que os outros, e é fácil entrar em comunicação com eles. Alguns se sintonizam bem na sua condição de cachorro, gato ou cavalo, por exemplo, e seguem intimamente os impulsos corporais e a herança genética. Outros estabelecem seu próprio estilo como indivíduos, indo além da tendência natural de seus corpos. Esses são capazes e estão dispostos a controlar seus impulsos corporais e a se adaptar à situação em que vivem, tornando-se mais semelhantes às pessoas que os cercam. A maioria dos animais está disposta a entrar em relacionamento mais íntimo se for compreendida como é e abordada no seu nível de percepção. Em alguns casos, eles são mais conscientes do que os seres humanos que os tentam compreender. Os animais, obviamente, se comunicam por meio da ação física, mas também se comunicam diretamente por meio do pensamento, sentimento, intenção e imagens mentais, tanto entre si quanto com os humanos. As pessoas recebem as mensagens telepáticas na mesma proporção em que estejam atentas, consigam se sintonizar ou estejam dispostas a percebê-las. Costumo usar o contato físico para ajudar a estabelecer afinidade e ajudar os animais perturbados, mas me comunico principalmente por telepatia ou por transmissão direta de pensamentos e sentimentos, em silêncio ou falando. Embora muitos animais entendam palavras devido à familiaridade com a língua humana, eles têm uma percepção inata de nossas intenções, emoções, imagens ou pensamento por trás das palavras, mesmo se não entenderem totalmente as palavras em si. Como os animais não são forçados a acreditar que palavras ou símbolos sejam a única maneira de se comunicar, eles não perdem sua sensibilidade e a capacidade telepática inata como a maioria dos seres humanos. Quando eles me comunicam seus pensamentos e sentimentos, eu entendo o que eles querem dizer e costumo traduzi-los instantaneamente para palavras, pois é a isso que eu e outros seres humanos estamos acostumados. Quando eles descrevem uma cena ou algo que lhes aconteceu, eu vejo a cena do ponto de vista deles, percebendo mentalmente e sentindo as visões, os sons, as emoções e os outros sentidos conforme eles experimentam. Muito legal isso, né, gente? Nossa! Se você já teve a experiência de saber o que uma pessoa está pensando, talvez até dizendo em voz alta o mesmo pensamento simultaneamente, ou de fato recebendo as imagens mentais ou sentimentos dessa pessoa, então você terá uma ideia de como eu me comunico com os animais regularmente e saberá que você também pode fazê-lo. Os animais entendem o que você lhes diz ou pensa quando você consegue a atenção deles, e eles querem ouvir, como qualquer um. Uma das maneiras com que alguns animais se safam de fazer o que você quer é fingindo que não entendem. Eles são demais, né? Frequentemente, os seres humanos perpetuam essa situação ao considerar que seu cachorro, gato, pássaro, cavalo, tartaruga é bobo, não entende nada ou realmente não consegue sentir como os humanos. Algumas pessoas chegam até a chamar seus companheiros de animais de bobinho, ou de cabeça de palha, ou qualquer outro nome insultuoso à sua inteligência. Muitos animais, assim como muitas crianças, jogam o jogo que você espera deles, e agem como tolos. Assim, eles não precisam reagir às nossas exigências. O interessante é que quanto mais você respeita a inteligência dos animais, conversa com eles, mais os inclui em sua vida e os considera amigo, tanto mais reações inteligentes e calorosas você recebe. Todos os tipos de seres tendem a florescer quando acalentados com afeto
e entendimento pelos outros. Observei um interessante exemplo disso numa escola primária. Eu encontrei lá um pastor irlandês e percebi imediatamente que ele era esperto e sabia o que estava acontecendo na área. No entanto, as pessoas ao redor achavam que ele era muito tolo e não conseguia fazer nada certo. A evidência disso, me disseram, era a lentidão com que ele reagia a qualquer ordem dada, e ao seu ar de bobo ao caminhar para dentro da escola e se deitar sobre os tapetes e os móveis aconchegantes. Ele é esperto, né? Bom, qualquer cão esperto saberia, pelo número de pessoas que o repreendiam, que essas atitudes eram inaceitáveis. Quando me disseram em sua presença que ele era realmente bobo, ele me bombardeou com o pensamento: não deixe que saibam o que estou fazendo, é o meu jogo. Observe que essas palavras são a minha tradução da ideia do cachorro. Às vezes, os animais transmitem frases verbais que eles captaram, mas a maior parte do tempo as palavras são uma aproximação em língua humana do pensamento ou sentimento enviado. Eu ri, pois esse cachorro tinha o controle de que as pessoas pensavam dele e da vida que levava, fazendo só o que queria, observando a todos ao redor e aprendendo com as atividades deles. Cachorro esperto. Apesar do seu aviso, senti que era meu dever esclarecer essa desvalorização da sua capacidade mental. Por isso expliquei que ele era muito inteligente, sabia exatamente o que estava acontecendo e que as pessoas lhe diziam, e o que as pessoas lhe diziam. Ele ficou um pouco bravo por eu ter o denunciado, pois as pessoas poderiam passar a esperar mais dele. No entanto, eu não poderia suportar que a mentira sobre ele ser bobo se perpetuasse. Mais tarde, me comuniquei com ele quando estava disposto a falar e ele resolveu reagir mais às pessoas e tornar a vida delas mais alegre. Eu ainda rio por dentro quando penso que ele enganou a todos. Isso não é inteligente? Sem dúvida, animais não humanos, assim como humanos, podem interpretar erroneamente uma comunicação e não saber o que você está tentando lhes dizer, especialmente se você não for claro. Sua atenção pode se desviar para os acontecimentos ao redor, especialmente para coisas atraentes às suas necessidades biológicas, como cheiro de alimento ou de outros animais. Mas aquela cena do Up, esquilo, aí eles olham assim, aquele filme, aquele desenho, animação, Up. Nada a ver, vamos voltar. Você precisa atrair a atenção deles e comunicar-se com eles dentro do reino da experiência deles. Pedir a gatos que toquem um concerto de piano provavelmente não fará sentido para eles, fazendo que não reajam bem ao seu pedido. Você precisa também gostar dos animais, respeitá-los e permitir que eles sejam como são. Seres vivos que têm seus próprios desejos e suas escolhas, e recebe influência maior ou menor da sua herança genética particular, assim como todos nós. Você pode aprender com seus próprios amigos animais, que normalmente pedem de você apenas as coisas que você tem capacidade de dar. Eles gostam de você e o aceitam do jeito que você é. Geralmente gostam das suas tentativas de se comunicar com eles e apreciam realmente seu afeto e sua compreensão. As pessoas costumam me perguntar qual é o animal mais inteligente. É difícil fazer uma afirmação geral, pois diferentes corpos têm diferentes funções. O que seria considerado inteligente num tipo de corpo não seria inteligente em outro. Corpos mais complexos, com cérebros mais desenvolvidos, parecem ter mais opções programadas em seus computadores. Embora eu tenha experimentado comunicações avançadas de formas inferiores, como insetos. Olha, como na experiência de J. Allen Boone, com uma mosca que ele chamou de Fred em seu livro, altamente recomendado. O livro chama Parentesco com toda a Vida. Aqui o nome em inglês. Kinship with all life. O que os animais fazem com as limitações do seu tipo de programa corporal varia entre os indivíduos de qualquer espécie.
Em geral, os animais maiores e aqueles que se dispõem a se comunicar com seres humanos e a aprender suas maneiras são considerados mais flexíveis, sensíveis ou inteligentes. Por exemplo, baleias, golfinhos, elefantes, macacos, cavalos, cachorros, gatos e outros animais domésticos. No entanto, podem ser encontrados seres muito inteligentes ou sábios em formas menos complexas na escala do corpo. Por exemplo, as pessoas se surpreendem com o brilho e intensidade de comunicação dos membros da família animal, como a tartaruga marla, o lagartixo ginkgo ou o porquinho da Índia cinnamon. Não existem duas baleias, dois cachorros ou dois gatos exatamente iguais em inteligência, nível de comunicação ou reação emocional. Mesmo que a nossa própria habilidade de perceber os animais como companheiros e se relacionar com eles de forma inteligente pode resultar em situações muito diferentes. Eu descobri que com alguns animais considerados lentos ou tolos por certas pessoas era maravilhoso conversar e que eles possuíam muitas qualidades boas e passavam despercebidas por seus donos. O grande fato é que podemos todos aprender uns com os outros indivíduos. O fato é que podemos todos aprender uns com os outros. Indivíduos podem demonstrar sua própria inteligência pela disposição de observar os animais, aprender sobre eles e entendê-los melhor. Certamente, a disposição das pessoas varia. Então, esse é o final do capítulo 1. O próximo capítulo vai ser Restaurando a Conexão Telepática. E se você gostou, dá seu joinha, seu like. Compartilha com seu amigo que gosta muito de animal. Quem sabe ele começa a se entender com o seu gatinho, com o seu cachorrinho, com essa tartaruga, com o seu periquito. E toca o sininho para você não perder mais nenhum vídeo e acompanhar esse livro. Até mais, te vejo logo, te vejo sempre. Tchau, tchau.